Gênesis 2, de 16 a 17, diz assim: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Então nós vemos aqui nesse texto de Gênesis, lá no início da criação, que o Senhor, apesar de ter criado, né, os seres humanos, né, a partir de Adão e Eva ali, Ele não criou e abandonou a sua criação. Ele não colocou o homem e a mulher no jardim do Éden, um jardim perfeito, e disse: agora deixe ver no que vai dar. Não, que Deus, ele não é um Deus irresponsável. Ele tem responsabilidades. Tudo que ele faz para o louvor da sua glória, para mostrar sua grandeza, e também para o bem do ser humano. Deus não precisa do ser humano. Ele é satisfeito em si mesmo, ele é perfeito, ele é santo. Apesar de ele não estar sozinho desde o início da criação, o Pai, o Filho e o Espírito Santo sempre estiveram juntos. É tanto que no princípio da criação ali nós vemos o estabelecimento do homem, as três pessoas da Trindade entrando em acordo ali quando diz: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então o Senhor criou o homem, colocou no jardim e deu a ele responsabilidades, e a prova dessa responsabilidade aqui é a primeira ordem que ele dá ao homem após colocá-lo no jardim. O verso 16 que lemos de Gênesis 2 diz assim: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. Então não era uma sugestão, não era um conselho, como nós damos conselhos muitas vezes aos nossos filhos e eles não obedecem. É uma ordem. Era uma ordem. O Senhor disse: você pode comer de tudo, mas não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal. O problema da sociedade, o problema de cada um de nós é que nós não nos contentamos em se submeter à vontade de Deus, achando que nós temos sabedoria e que muitas vezes somos iguais a Deus quando Ele diz não faça e nós fazemos, como se a desobediência a uma ordem do Senhor não trouxesse consequências, né? Todo ser humano, na verdade, ele quer ser independente. Isso não há dúvida. A independência, ela é um desejo de todo ser humano. Ninguém quer saber de Deus. Se na verdade as pessoas quisessem saber de Deus, o mundo não estava como está. As famílias não estavam como muitas vezes se encontram. Em tribulações, em lutas, em guerras, em divisões, em satisfação própria. Se cada um de nós fizermos a nossa parte diante de Deus com relação àquilo que Ele quer, o papel do marido, o papel da esposa, o papel dos filhos e assim consequentemente, então certamente o Senhor nosso Deus, Ele aprovará as nossas atitudes e nos dará graça sobre graça para que nós prossigamos, cresçamos e prossigamos em conhecê-lo mais e mais. É para a glória dele que ele faz isso, para nenhuma outra coisa. De toda árvore do jardim comerás livremente. Veja, comerás livremente. Vocês podem comer da árvore aí, tranquilo, não haverá limites
com relação à quantidade de fruto ou qual fruto você deverá comer. De toda árvore comerá livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Então o Senhor foi bem claro ali quando disse, veja, essa árvore aqui, ela é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Vocês não devem comer desta árvore. Vocês podem comer de todas. Porque não obedecer à vontade de Deus com relação a apenas uma árvore, sendo que nós hoje conhecemos muitas frutas. Muitas. E muitas vezes nós nem conhecemos. Às vezes a gente vai na feira comprar umas frutas e vê uma fruta diferente lá. Né? E até perguntamos, né? Até ficamos meio constrangido em perguntar que fruto é esse, porque é um fruto que a gente nunca viu, sabe nem para que serve, os nutrientes que tem ali, os benefícios para a saúde. E nós perguntamos às pessoas, né? E muitas vezes as pessoas nos surpreendem e dizem, esse fruto é muito bom. Tem outros frutos que é tão caro que só pessoas que realmente têm uma condição de vida considerável pode comprar. Então, eram muitos frutos, uma variedade, né? Existem frutos que nós nem conhecemos, porque tem frutos que só existem em outros países. Mas no Jardim do Éden tinha todos os frutos, não faltava nenhum. A árvore com que o Senhor proibiu com que eles não se alimentassem, era uma árvore diferente das demais. Ela era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, o homem ali era puro. O homem era puro. Ele não precisava de nada para se satisfazer além do que já tinha. Além do que já tinha. O homem tinha de tudo ali para ser feliz eternamente. Mas o seu descontentamento e um conselho mentiroso fez com que despertasse neles o desejo de provar daquela árvore. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, a morte, ela se iniciou aí. O homem veio ao mundo para viver, não foi para morrer. O homem veio ao mundo para viver, não para morrer. Ninguém aceita a morte. É tanto que as pessoas, quando estão enfermas, no final de suas vidas, muitas vezes, e até antes do final, pessoas jovens, quando está gravemente enfermo, as pessoas temem a morte, porque a morte realmente é um inimigo poderoso. Ela causa um fim àquilo que as pessoas mais valorizam, que é a vida. As pessoas querem a vida, a vida, a vida. Vamos aproveitar a vida porque não sabemos o dia de amanhã. É o que dizem os seres humanos. Contudo, em Cristo nós entendemos que a vida não se resulta apenas aqui. Jesus disse que Ele é a vida eterna e Ele concederá a vida eterna a todos aqueles que nele crêem. E ainda aquele que crê em mim, Ele diz, ainda que esteja morto, viverá. Ou seja, apesar de o homem ter desobedecido, provado da morte, como muitos de nós muitos já provaram e muitos de nós certamente provaremos, a menos que Jesus volte antes e arrebate a sua igreja. Mas nós, pela fé, entendemos que a morte não é o fim das nossas vidas. Ele disse aqui, no dia em que delas comer, do fruto, né? No dia em que dela comeres, certamente morrerás. Mas essas pessoas que provarão da morte, ou que por causa do pecado, primeiro pecado lá,
vieram a herdar essa herança de morte, né? Que é o salário do pecado. O salário do pecado é a morte, diz Romanos 6:23, né? Essas pessoas em Cristo podem provar a vida eterna. Em Cristo essas pessoas podem provar a vida eterna, porque assim Cristo oferece. Ele veio para desfazer as obras do diabo e para vencer o nosso maior inimigo, que é a morte. Ele é a ressurreição e a vida, né? Ainda que um homem morra, crendo em Cristo, ele ressuscitará para a vida. Vida essa eterna. Então, nós vemos aqui nesse texto tanto as consequências do pecado, de desobedecer, né? Como também o livramento disso, né? Eu não diria o livramento, mas a providência de Deus para que o homem pudesse viver, e não viver para si, mas em Cristo. E isso faz toda a diferença. Viver em Cristo faz toda a diferença, porque o homem que vive em si mesmo, ele está vivendo uma vida natural. Uma vida natural. Mas se alguém está em Cristo, ela é uma nova criatura. Ela não é mais como Adão, né? Tão somente homem natural, mas ele passa a ser um homem espiritual. De maneira que Cristo vive na pessoa, né? O apóstolo Paulo chegou a dizer: Cristo vive em mim, né? Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que a si mesmo se deu em meu lugar. Então, o que nós aprendemos aqui? Não apenas esta ordem que o Senhor deu, qualquer ordem que o Senhor nos dá e ela for desobedecida, gerará consequência para as nossas vidas. Indiscutivelmente, gerará consequência para as nossas vidas. Porque o nosso Deus, Ele quer que as coisas funcionem para a glória dEle. E de nenhuma outra maneira Ele permitirá que as coisas funcionem. Então, que Deus nos dê a graça de entender que uma ordem dada por Deus, ela é uma ordem, não é uma sugestão, ela é uma ordem. E se nós não vivermos conforme a tua vontade, isso resultará em consequências, tanto no casamento, quanto na criação de filhos, quanto na obediência aos pais, quanto no nosso trabalho, na nossa escola, no relacionamento entre outras pessoas. A lei da semeadura diz que aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará, né? Gálatas 6:7, para concluir, diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Então que Deus nos ajude a sempre estar olhando para Cristo, vivermos em Cristo, para a glória de Deus Pai, e que a nossa vida resulte em glória para Ele, para que tenhamos uma vida de paz de espírito com Deus, que é isso que é a vida de obediência, santificação, ela resulta em nossas vidas. É paz de espírito, é paz com Deus. E não há nada mais atormentador para o cristão do que ele perder sua paz com Deus.